Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais de 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017. Boa noite, seja bem-vindo ao quinto debate promovido pelo Rádio Clube da Lourinhã no âmbito da Operação Autárquicas 2017. Durante a próxima hora debatemos as propostas dos 3 candidatos à presidência da Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros. São eles Fátima Nunes, pela coligação O Nosso Partido é a Lourinhã, formada por CDS-PP e MPT, Maria do Rosário Bento, pelo Partido Social Democrata, e Ricardo da Silva Rego, pelo Partido Socialista. Falta o quarto candidato da CDU, Jorge Humberto dos Santos. Este debate é transmitido em toda a região oeste através da frequência 99.0 FM e estamos também ao alcance de todo o mundo através do nosso site em www.rcl99.fm. Se tem algum tipo de ligação à freguesia de Moita dos Ferreiros, este debate vai com certeza ser do seu interesse, sobretudo se for um dos 1591 eleitores recenseados na freguesia. À semelhança de todos os debates, abrimos com a apresentação e motivações dos candidatos e começamos com a apresentação da candidata da coligação O Nosso Partido é a Lourinhã, formada por CDS, PP e MPT. Fátima Nunes, boa noite. Muito boa noite. Quero cumprimentar a RCL por esta brilhante iniciativa de serviço público que é os debates antes das autárquicas, que nos permitem apresentar os nossos projetos. Quero cumprimentar todo o auditório da RCL, quero cumprimentar também a Rosário e o Ricardo e neles as respectivas listas, assim como todos os candidatos que têm a coragem de se apresentar às autárquicas neste grande desafio de fazer algo melhor pela nossa terra. Portanto, eu sou a Fátima Nunes, sou de Moita dos Ferreiros, nascida e criada, tenho 35 anos, sou formada em Contabilidade e Gestão, trabalho numa empresa do concelho, estou neste desafio autárquico por 3 motivos. Uma paixão de sempre, uma necessidade de fazer um projeto estruturante pela minha terra que possa dar frutos e continuidade nos próximos anos, e também por uma oportunidade. A oportunidade que a coligação O Nosso Partido é a Lourinhã me deu para ser uma cabeça de lista, neste caso a Moita dos Ferreiros, e também pela oportunidade de aproveitar as circunstâncias e os recursos da nossa terra para fazer o tal projeto de que falávamos há pouco e de que mais tarde iremos voltar a conversar sobre ele, com certeza. Muito bem, está apresentada Fátima Nunes, a candidata da coligação O Nosso Partido é a Lourinhã. Seguimos com a apresentação da candidata Maria do Rosário Bento, do Partido Social Democrata. Boa noite. Boa noite. Cumprimentar em primeiro lugar toda a equipa da RCL, Fátima e o Ricardo aqui presentes e todos os ouvintes que, portanto, no concelho e fora do concelho, que dedicam um pouco do seu tempo, ou que disponibilizam um pouco do seu tempo também para nos ouvir e para ouvir as nossas propostas e as nossas ideias. Eu sou a Maria do Rosário Bento, portanto, isto é uma recandidatura, portanto, atualmente tenho as funções de Presidente de Junta de Freguesia da Moita dos Ferreiros, portanto, tenho a minha atividade profissional, não estou ligada só à Junta de Freguesia, portanto, e recandidato-me, portanto, no meu caso é uma recandidatura, recandidato-me porque entendo que na freguesia é uma freguesia que tem potencial para ainda ser bastante explorado e desenvolvido. Também se trata de consolidar determinados projetos que foram planeados e que portanto, não houve oportunidade de eles serem concretizados, e nesse sentido, olhando também à proximidade e ao empenho e àquilo que gosto da freguesia, porque nasci, fui criada e sempre vivi dentro da freguesia de Moita dos Ferreiros, sempre me dediquei à freguesia, portanto,
em ações de voluntariado, ao associativismo, e sempre fui uma pessoa muito empenhada em tudo o que tem sido a parte pública, a parte de ajuda à população dentro da freguesia. E é por aí que me recandidato novamente. Está então feita a apresentação da candidata Maria do Rosário Bento do PSD, falta a apresentação de Ricardo Rego do Partido Socialista. Boa noite. Boa noite, João Neto, e a toda a equipa da RCL e aos meus colegas, à Fátima Nunes e à Rosário Bento, e é com uma enorme satisfação que deram a oportunidade a debatermos as nossas propostas para a nossa freguesia. Peço já aqui as minhas desculpas pela minha voz, mas de facto a nossa festa terminou há relativamente pouco tempo, a Festa da Misericórdia, e então por isso é que estou aqui com esta voz. O meu nome é Ricardo Rego, Ricardo José Reis da Silva Rego, tenho 28 anos, nasci na Moita dos Ferreiros, sou empresário agrícola, sou casado e tenho um filho. Sempre estive envolvido e empenhado na nossa freguesia, nas atividades. Se calhar, como é que isto despertou em mim esta vontade de ser útil pela comunidade? Talvez dou um agradecimento aqui à Rosário, porque eu pude crescer como pessoa que sou hoje também porque através da catequese nós na altura iniciámos um grupo de jovens em que realizámos várias atividades, quer no âmbito do voluntariado, quer também em diversas atividades como récitas, bíblias manuscritas, entre outros, em que despertou em mim realmente uma vontade de ser útil para a comunidade. A partir daí fui músico na Sociedade Lírica Moitense durante alguns anos e também membro dos órgãos sociais. Depois fui atleta no Sporting Clube Moitense, mais tarde e recentemente parte da direção do Centro de Cultura e Recreio, e atualmente sou presidente da Assembleia da Liga dos Amigos do Santuário da Nossa Senhora da Misericórdia, onde tentamos com um grupo dinamizar atividades em prol da dinamização daquele espaço, bem como uma valorização e a divulgação um pouco da freguesia. Nós nestes últimos 3 anos temos desenvolvido atividades com o apoio da Junta e com o apoio da Câmara, mas são as nossas propostas e as nossas ideias. Posso aqui realçar o repovoamento florestal, umas construções de casas de banho para fazer face às visitas, às festividades, ao apoio também dos peregrinos e entre outras iniciativas, ao investimento que nós fizemos em alguns equipamentos, no Festival da Batata, entre muitas atividades que nós fizemos durante esses 3 anos. Temas que nós já vamos abordar um bocadinho mais à frente durante o debate. Para já está feita a apresentação do candidato Ricardo Rego do Partido Socialista. Reforçar aqui só uma ideia: estão apresentados 3 dos 4 candidatos à presidência da Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros. Está em falta para este debate Jorge Humberto dos Santos, da Coligação Democrática Unitária, que já não se vai poder juntar a nós, segundo o nosso regulamento. Passaram 5 minutos e a partir de agora debatemos com os candidatos que temos, que são 3. Avançamos então para o nosso debate e a primeira pergunta é novamente para o candidato do Partido Socialista, Ricardo Rego. Quais são os projetos do seu programa eleitoral que considera prioritários concretizar caso seja eleito Presidente da Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros? Nestes últimos 4 anos nós temos verificado aqui um desinvestimento ou um desinteresse em algumas áreas. Eu posso aqui realçar uma das primeiras intervenções que nós pretendemos fazer, que é na área dos espaços verdes e lazer, que é uma situação que não existe na nossa freguesia, e eu como pai sou obrigado a deslocar-me quer à Lourinhã, quer ao Bom Barral, e encontrar-me com diversas pessoas da Moita, que é a instalação do parque infantil e equipamentos para exercício ao ar livre. Depois, uma das nossas prioridades é realmente a requalificação urbana, criar aqui incentivos, e eu penso que não seja para especificar, é só para mencionar coisa que são os pontos de interesse. Por isso a reabilitação é uma das nossas prioridades.
a promoção da freguesia, porque para que as pessoas se instalam, para que as pessoas gostam de viver, para que possa trazer investimento, temos que fazer uma aposta na promoção da nossa terra e, entre tantas outras, a educação e os nossos serviços, porque pretendemos mantê-los e arranjar soluções para que eles possam ficar ativos, bem como a educação que eu... Já vamos abordar o ponto da educação em específico. Avançamos agora para a candidata Maria do Rosário Bento. Quais são os pontos-chave da sua candidatura? Pegando há pouco nas suas palavras, certamente será um programa eleitoral de continuidade. Exatamente. Portanto, um dos pontos-chave também vai de encontro ao que o Ricardo apresentou, que é efetivamente um espaço verde, um parque infantil, a que nós chamamos um parque intergerações, multifuncional, um espaço que seja adequado tanto para as crianças como para os avós, para os pais, que todos possam usufruir do mesmo espaço em conjunto. É uma situação que já vem, portanto, a ter alguma antecedência, portanto, aliás, até há um projeto elaborado que já foi, portanto, foi um projeto apresentado, portanto, ao Orçamento Participativo, e já foi um projeto elaborado um pouco a pensar no espaço onde viria a ser implementado, e já foi estruturado nesse sentido para depois, portanto, dar uma continuidade ao restante espaço que fica livre. Portanto, projeto esse que foi apresentado em orçamento participativo por uma pessoa, portanto, posso mencionar o nome, que é a Lívia Vieira. Ela faz parte da candidatura do grupo de trabalho, ou do grupo de candidatos do Ricardo, mas que neste momento ela é membro da Assembleia de Freguesia. E foi um projeto desenhado por outro membro da Assembleia de Freguesia, que é a Milene Reis, que faz parte da minha candidatura pelo PSD, e foi um trabalho, portanto, feito em conjunto, um trabalho que perspectivávamos a nível da Junta de Freguesia, mas que fizemos a tentativa pelo orçamento participativo, e daí a proposta ser feita pela Lívia. Mas o projeto foi concebido em conjunto, a ideia partiu efetivamente da Lívia como parque infantil, mas com depois o nosso apoio e a parte do intergeracional já vem tudo após, e daí, portanto, um dos projetos-chaves será efetivamente a implementação desse espaço para proporcionar à população ali um espaço de lazer, e não só um espaço que possam usufruir e que possam as crianças também, portanto, ter ali, poderem brincar e poderem usufruir de todo aquele espaço. Antes de avançarmos para outras linhas, até porque nós depois vamos voltar a abordar estes temas, mas por área, por competência, vamos avançar já para a candidata Fátima Nunes, da coligação Nosso Partido é a Lourinhã, para tentar perceber quais é que são as linhas gerais do programa eleitoral. Então, o meu programa eleitoral parte de um projeto base, um projeto estruturante para a freguesia, um projeto que vai mexer com tudo aquilo que é a freguesia de Moita dos Ferreiros. O meu projeto base é a construção de um centro interpretativo dos Moinhos de Vento do Oeste, na Penhoa. Esse centro interpretativo destina-se não só a mostrar o nosso rico património melinológico, para o qual nós temos uma propensão especial devido à quantidade de moinhos funcionais que temos. Eu parto de uma base que é: viver no interior não é uma fatalidade, é uma oportunidade. Nós temos riquezas que são muito nossas e que nós precisamos de aproveitar, precisamos de saber gerir e mostrar ao mundo de uma forma diferenciadora, de modo a que as pessoas tenham a Moita como um referencial, como algo a visitar, algo a viver. Depois, todo o resto dos projetos destinam-se, claro, à melhoria da qualidade de vida, das condições de vida da população,
e principalmente a tornar a moita um sítio atrativo. Partindo deste projeto estrutural que vai mexer não só com o património, com a nossa história, mas também com a nossa agricultura, com o emprego na região, com as hipóteses de abertura ao turismo, por exemplo. Portanto, partindo deste projeto base, a ideia é mexer em toda a sinergia da freguesia, criando, no fundo, oportunidades para as pessoas se tornarem empreendedoras, para que os imigrantes que foram para o estrangeiro possam regressar à nossa terra e encontrar oportunidades de trabalho, e assim nós conseguirmos que uma freguesia que está neste momento no interior e que cada vez fica mais envelhecida e cada vez fica também mais despovoada, consiga ter de volta os seus filhos, e não só tenha de volta os seus filhos, como consiga cativar investimento e pessoas de outras regiões para aquela freguesia, chamando a atenção realmente para as nossas maiores riquezas e criando todo um projeto estrutural na freguesia que interage com todos os nossos, com todas as nossas maiores riquezas. Estão apresentadas as linhas gerais da sua candidatura. Nós vamos agora dar início a mais uma ronda de perguntas, agora por áreas de competência. Começamos pelo candidato Ricardo Rego, do Partido Socialista, e a primeira área é o ambiente. Propostas concretas relativamente à área do ambiente. Aqui, relativamente ao ambiente... Há pouco avançava com a questão dos espaços verdes. Onde é que poderiam ser criados novos espaços verdes na freguesia, por exemplo? Primeiro, eu acho que temos que manter os que temos. Essencialmente, existem zonas na nossa freguesia que já foram criados, esses próprios espaços. Umas delas, as árvores já morreram, digamos assim, e temos que as colocar novamente. Eu falo, por exemplo, ali na Rua Fonte Pissarra, onde existe ali 3 ou 4 sítios e só lá existem 2 árvores e as outras 2 já não estão lá, e existem outras situações dessas. O objetivo inicial será esse, será a reposição de novas árvores em sítios existentes na freguesia. E depois, uma das nossas propostas seria criar espaços verdes nas entradas e saídas de algumas localidades. Isto requer uma cedência, uma conversação com os proprietários, mas isto significava que, para termos aqui termos uma boa cartão de visita da moita. Depois, nós aqui, em termos do ambiente, queremos implementar uma campanha que é comprar ou ir ao estabelecimento comercial em troca de lixo reciclável. Não é um projeto pioneiro, já existe em algumas freguesias, mas a intenção seria que as pessoas pudessem guardar o seu lixo reciclável, fazer essa entrega na junta de freguesia e na própria junta de freguesia ser-lhe entregue um valor fictício, digamos assim. Imaginamos um saco de lixo reciclável equivaleria a €1, e essa nota que teria que ser feita, que era um investimento nosso que teria que ser feito, equivaleria a €1. E no supermercado aderente, isto é para estimular o comércio tradicional, no supermercado aderente poderia fazer aí as suas compras. Digamos que estas duas são as duas prioridades em termos do ambiente. Já para não falar aqui numa situação que todos os dias, e que de vez em quando aborda esse assunto carresário, que acaba por nem termos mão no que se passa, que ainda a semana passada, ou há 2 semanas, tínhamos lá 5 frigoríficos ao lado dos caixotes do lixo, e no outro dia foram retirados de manhã, mas ao fim do dia já lá tinha um sofá e outro tipo de material. A intenção aqui será realmente informar e colocar uma placa informativa, dias definidos para a recolha destes resíduos de maior dimensão, para que as pessoas possam ser alertadas, e também umas barras de apoio aos contentores. E digamos que das nossas propostas vou realçar estas 3, que acho que são as mais importantes.
Avançamos para a candidata Fátima Nunes, propostas a nível de ambiente. No seguimento daquilo que dizia o Ricardo, quando andamos pela moita também a ouvir a população, houve um senhor que nos disse: porquê é que em Portugal não se aproveita as boas ideias que vêm do estrangeiro? No estrangeiro, por exemplo, há um terreno próprio, limitado, obviamente, para as pessoas irem lá fazer o depósito de entulho, de grandes monos, etc., eletrodomésticos velhos, etc., e as pessoas vão a esse terreno, sabem que deixam ali o lixo e depois a Câmara vem lá recolher. Bem, nós pegámos nesta ideia e pensámos que realmente podemos aplicá-la. Podemos aplicá-la na nossa freguesia e assim, pelo menos, as pessoas deixam de ter desculpa para largar os lixos em todo o lado. E pelo menos teremos de certeza uma freguesia mais limpa, que era um dos grandes problemas apontados a nível ambiental, é, por exemplo, a falta de um lugar para deixar os entulhos, os lixos, e as pessoas acabam por deixá-los na berma das estradas, nos campos, nos eucaliptais, o que é horrível. Nós temos uma freguesia muito verde, muito campo, muito rural, portanto é muito mau termos estes lixos espalhados. E então, criando um local já seria uma grande mais-valia. Além disso, nós também podemos adotar pequenas políticas ecológicas, até mesmo a nível da junta. Por exemplo, o facto de se pulverizar as ervas com glifosato. Hoje em dia já é um método um bocadinho ultrapassado. Já há outros métodos mais avançados e até que poupam dinheiro, mais ecológicos e que também não colocam os animais em perigo. Tudo bem que há aquela enorme discussão acerca do glifosato e se é ou não cancerígeno, mais uma razão para tentarmos deixar de o utilizar. De resto, nós temos realmente uma freguesia com muito verde e é bom preservar esse verde e incentivá-lo. E também era bom incentivar esse verde, que esse verde não fosse uma grande mancha de eucalipto. As manchas de eucalipto criam realmente problemas sérios a nível de incêndios, por exemplo, da propagação dos incêndios, uma vez que é uma monocultura bastante perigosa nessa área. Portanto, seria bom que a pouco e pouco a agricultura na freguesia pudesse ser impulsionada, pudesse realmente encontrar outros caminhos para que as pessoas voltassem ao campo e assim também deixaria de fazer sentido plantar eucalipto, porque haveria culturas mais rentáveis. E a nossa linha diretiva relativamente ao ambiente é por aqui. Muito bem, avançamos para a candidata Maria do Rosário Bento a nível do ambiente. Medidas concretas. Sim, portanto, a nível do ambiente, uma situação bastante preocupante é efetivamente a parte dos depósitos, portanto, inadequado dos resíduos, portanto, por todos os pontos onde existem os ecopontos, portanto, as pessoas fazem o seu depósito inadequado. Portanto, nós aqui, iríamos perspectivar aqui algumas medidas, portanto, passando primeiro por uma sensibilização, portanto, criando algumas sinergias, portanto, até em parceria com algumas entidades relacionadas com o ambiente, no sentido de haver uma boa sensibilização a nível, portanto, da população em geral, e para depois finalizarmos com um espaço onde, portanto, chamaríamos um ecocentro que nós disponibilizaríamos da parte da Junta de Freguesia para fazer essa recolha temporária, porque portanto, a recolha habitual feita pela Câmara Municipal não tem funcionado, mas também não por culpa da Câmara Municipal, porque, portanto, há pouco, como o Ricardo também dizia, portanto, as pessoas hoje colocam lá determinados objetos, há quem passe por lá e lhes interesse e os leva, e depois no outro dia já lá estão outros, e, portanto, também isto é um pouco incomportável de conseguir coordenar essa recolha. E então, depois dessa sensibilização,
efetivamente existir um ecocentro onde, portanto, as pessoas soubessem onde ele existe, portanto, pudessem ali depositar para posteriormente a Câmara Municipal fazer a devida recolha e eles não estarem efetivamente espalhados pela freguesia por tudo o que são ecopontos. Só para esclarecer aqui esta situação, é que convém destrinçar aqui a questão do ecocentro com um depósito temporário de resíduos. Sim. Porque no programa eleitoral do PSD à Câmara Municipal, uma das propostas é a criação de um ecocentro a nível municipal. O que a candidata sugere é a criação de um depósito temporário que depois fosse transportado para um suposto ecocentro. Sim. Portanto, seria só temporário, só para não estar, portanto, junto aos ecopontos, portanto, na via pública. Era só, portanto, é nesse sentido. Mas depois de, portanto, uma boa campanha de sensibilização. Outro assunto também relacionado com o ambiente, portanto, seria realmente tornar os meios urbanos um pouco mais verdes. Isto porque, portanto, estamos muito com asfalto, com os passeios, portanto, estamos com muita pedra e acho que os centros, portanto, pelo menos a parte urbana, a parte habitacional, precisa um pouco mais de verde, porque pela parte rural da freguesia, tudo o que envolve, portanto, aí nós se olharmos à nossa volta é tudo verde, embora seja muito eucalipto, certo, mas nós temos muito verde e precisamos um pouco de mais de verde dentro dos centros urbanos. Avançamos para uma nova ronda e agora o tema é a educação e começamos pela candidata Fátima Nunes. Então, as competências de uma junta de freguesia para a educação são limitadas pelos protocolos que tem com a Câmara Municipal, não é? E fora desses protocolos há algumas coisas que uma junta de freguesia pode fazer. Por exemplo, no nosso programa nós temos proposto reabrir a biblioteca que já existiu em Moita dos Ferreiros, na altura era coordenada pelo grupo de jovens, e agora nós queríamos abrir uma biblioteca familiar, abrindo em parceria com o Centro de Cultura e Recreio, a funcionar no mesmo espaço onde funcionou a anterior, em horários pós-escolares e pós-laborais, portanto em horários mais tardios. Horários em que pessoas que normalmente não conseguem usufruir mesmo da biblioteca municipal, por causa dos horários que têm, que são limitativos. Eu sou uma das pessoas que sai de trabalho bastante tarde e que não consigo frequentar a biblioteca municipal por isso. E que seria muito bom termos realmente uma biblioteca em horários mais alargados, um horário mais familiar, em que, por exemplo, laborasse das 4 da tarde até às 10 da noite, imaginemos. Neste horário mais dedicado, então, às crianças quando saem das aulas e aos adultos quando saem do trabalho, as pessoas poderiam fazer aquilo que fazem normalmente numa biblioteca, não é? Requisitar livros, etc. Essa biblioteca funcionaria em parceria com a Biblioteca Municipal. Isto seria muito importante, principalmente para termos então acesso a algumas obras mais recentes, para podermos ter também uma intensa troca de livros e um espólio que pudesse ser partilhado entre as bibliotecas, havendo sempre a renovação de material, e aproveitávamos também este espaço para criar pequenos espaços mais dedicados à família, dedicados, por exemplo, também ao acompanhamento das crianças enquanto fazem os trabalhos de casa, por exemplo, numa salinha de estudo acompanhado, principalmente para aquelas crianças que os pais não têm tanta disponibilidade, assim poderiam ter alguém que lhes pudesse orientar o estudo. E esse espaço seria onde? No espaço onde já funcionou a antiga biblioteca, que é no Centro de Cultura e Recreio de Moita dos Ferreiros. A sala é usada intermitentemente, portanto poderia ser uma parceria interessante para podermos ter então a instalação da nova biblioteca sem invalidar as outras utilizações que a sala pudesse eventualmente vir a ter. Também seria engraçado criarmos o Cantinho do Mimo, um cantinho dedicado aos contadores de histórias. E quando eu falo em contadores de histórias, é um bocadinho os contadores de histórias lá da terra.
aquelas pessoas de mais idade com uma longa experiência de vida e que seria muito engraçado se sentassem um dia a contar a sua história às crianças, isto numa perspectiva de que educar também é ouvir as experiências passadas, é conhecer os saberes dos mais antigos. Nesta perspectiva de transmitir saberes, transmitir conhecimentos, seria muito interessante então esta hora do mimo, destinada aos mais velhos, fazerem então este relato das suas histórias aos mais novos, além da biblioteca. Claro que vamos honrar e colocar em prática todos os protocolos que pudermos no que diz respeito à educação. Claro que daremos todo o apoio possível, mas realmente estamos limitados por esta cedência de meios e pelos protocolos que estão celebrados e como tal temos de nos cingir um pouco àquilo que conseguimos fazer. E o que conseguimos fazer é realmente esta ideia de voltar a reabrir a biblioteca com as parcerias para termos então um serviço à comunidade que não só educaria os mais novos, mas também se alargaria aos mais velhos. Seria também muito interessante na biblioteca termos a funcionar uma valência de qualificação pessoal, onde pudéssemos dar cursos informais de inglês, de história, de matemática, mais numa vertente de desenvolvimento pessoal do que propriamente a certificação do curso, mas mesmo para as pessoas ampliarem os seus conhecimentos, informática, por exemplo, Temos de avançar para o próximo candidato. Candidata Maria do Rosário Bento, a nível da educação, o que é que espera atingir no próximo mandato, caso seja reeleita Presidente da Junta de Freguesia? Portanto, quanto à educação, portanto, é um ponto fundamental, é um ponto-chave na freguesia, porque é por aí que começa uma grande parte da formação. Portanto, nós pretendemos manter os protocolos que têm vindo a ser feitos com o município, portanto, para manter os serviços de apoio à educação e mantê-los ali na proximidade. Também pretendemos promover ações de proximidade ou interações entre a escola, a comunidade e a própria família. Isto tem a ver com alguns projetos, tem a ver com algumas tradições da terra e que se procure envolver, portanto, toda a escola junto com a própria comunidade e com a própria família. Por exemplo, o Dia da Árvore, o Pão por Deus, ou outras tradições em que se aproveita muito também o saber, o conhecimento dos avós e se dá esse conhecimento e se levam as crianças a fazer a mesma tradição, a continuar com a mesma tradição. Temos um projeto que é o projeto Juventude e Adolescência, que, portanto, tem em vista implementar uns programas vocacionais nas interrupções letivas, que é aí, portanto, na parte educacional, existe aqui uma lacuna, que na parte das interrupções letivas não há aqui uma resposta dentro da freguesia para estas crianças a partir do primeiro ciclo. E especialmente depois mais na parte da juventude e da adolescência. E então estamos, portanto, com um projeto para implementar aqui uns programas vocacionais, portanto, relacionado até com profissões, em parcerias com algumas entidades, de forma que as crianças possam, durante as férias, terem a sua ocupação, mas também terem a sua formação
em situações profissionais, relacionado com profissões, ou até mesmo um levantamento das antigas profissões existentes na freguesia, e que as crianças possam aprender a ocupar o tempo das interrupções letivas, mas aprendendo e de ter alguma formação nessa área. Portanto, em relação à biblioteca, portanto, também pretendemos revitalizar a biblioteca, dinamizá-la, mas uma proposta também um pouco de forma itinerante, porque como a freguesia, portanto, tem aqui os pequenos lugares que distam alguns quilómetros da sede da freguesia, portanto, passar aqui por um projeto de levar a biblioteca aos lugares mais afastados, criar aqui algumas sinergias no sentido de, portanto, a semana da leitura, por exemplo, e nessa semana, portanto, faz-se uma escolha de livros, de temas, e estar uma pequena mostra de biblioteca num desses lugares, de forma que todas essas pessoas possam ter a oportunidade de ter na sua própria área de residência e não terem que se deslocar, e isso fomenta também, de certa forma, o interesse, portanto, das pessoas, da população, pela leitura e pela própria biblioteca em si, e que depois comecem a frequentar mais a biblioteca. Candidato Ricardo Rego, a nível de educação, que ideias é que apresenta no seu programa eleitoral? Aqui as ideias que nós temos no nosso programa é também comatar aqui uma falha nas interrupções letivas. Aqui o que nós pretendemos é criar uma colónia de férias rurais e não ir muito para a praia, aproveitar a riqueza que a nossa freguesia tem, e isto não se trata só para as crianças da nossa freguesia, mas sim para os estrangeiros e para outras pessoas que regressam na altura das férias e que poderão ter aqui um contacto mais sério com animais, quer com os moinhos, quer com a agricultura, e o que nós pretendemos é realmente criar essa colónia de férias durante as interrupções letivas. Depois, pretendemos aqui reivindicar as melhorias do serviço do pré-escolar e criar aqui um projeto de remodelação de equipamentos existentes na escola de primeiro ciclo. As condições que nós temos na escola de primeiro ciclo já são um pouco ultrapassadas em termos de equipamentos, em termos de piso, em termos de durante o inverno, falta ali criar algum tipo de condições, e também no próprio exterior. As crianças, quando vão para o exterior, não têm banco de jardim, não têm algo para ocupar sem ser o campo de futebol. Mesmo o campo de futebol poderia ali criar outras marcações para outro tipo de modalidades. Em termos de educação, eu penso que também se enquadra neste âmbito, que é dinamizar a integração de cidadãos estrangeiros na freguesia, que é uma situação que tem vindo a acontecer agora nestes últimos tempos, e que recorrem aos vizinhos para aprender o português, e seria bom a Junta ter aqui um apoio fundamental, isto é, criar aulas de inglês para estes cidadãos estrangeiros, bem como também o acesso mais fácil aos serviços, porque é uma dificuldade, pelo menos no porta a porta que nós realizamos. Fomos deparados aqui com três situações, e digamos que na área da educação pretendemos aqui, através de umas parcerias com universidades, mas aqui as crianças tinham um papel fundamental, e o levantamento histórico, ou a criação, ou a tentativa daqui de um projeto para um livro sobre a nossa freguesia, e aqui as crianças têm um papel fundamental, ou a escola, para que possam fazer essa recolha diretamente com os avós, porque a moita tem uma riqueza enorme, e que muitos guardam para si, e talvez aqui com os alunos e com as crianças conseguimos aqui ter essa recolha de uma maior informação.
Continuamos com o candidato Ricardo Rego, agora na área da saúde. Na área da saúde, o que é que nós pretendemos, ou quais é que são as nossas propostas? Nós queremos aqui melhorar ou criar, reivindicar o centro de saúde. E como é que nós podemos fazer? Aí há umas semanas atrás, o Sr. Presidente esteve com o Secretário de Estado da Educação, da Saúde, peço desculpa, e que foi pedido às juntas de freguesia que tivessem o polo do centro de saúde ou as delegações para que pudessem reivindicar alguma situação que não estivesse bem. De facto é que o centro de saúde da Moita não está bem. E não está bem porquê? Porque o médico está de férias e então o centro de saúde não existe. E ao não existir, as pessoas terão que ir à Lourinhã, ao centro de saúde, e então estão 3 semanas parados. Depois a administrativa falta, outra vez não existe centro de saúde. Depois, mesmo que o centro de saúde fecha, devíamos manter a enfermeira e não é o caso, deixa de existir por completo o centro de saúde. Depois, há aqui uma situação que é, nós tínhamos 2 médicos de família, com a criação da unidade de saúde São Sebastião, a médica teve que ir para a Lourinhã para fazer face também a outro tipo de dificuldades e mantivemos um médico. De facto é que nós tínhamos médico de família e continuamos a ter porque temos que deslocar ao centro de saúde, mas mantemos as condições, isto é, mantemos o serviço aberto, mantemos a administrativa, a enfermeira, e não faz sentido termos médico para uns e não termos médico para outros. E depois a médica, ao deslocar-se, não foi por ter utentes a mais, não, isto é, por ter utentes a menos, cerca de 300, penso eu, e a Rosário aí já poderá... mas penso que, como só tinha 300 utentes, teve que se deslocar para a Lourinhã. De facto é que agora a população pretende ter médico de família e existem situações que estão em lista de espera, que não têm médico de família. E nós fomos abordados essa situação no porta a porta e pretendemos realmente ver esta situação com mais algum detalhe, porque não faz sentido existirem situações de não ter médico de família. A Junta de Freguesia realmente não tem muito a fazer, porque isto é da competência do Ministério da Saúde, mas como o Ribamar fez, e muito bem, um abaixo-assinado a reclamar os seus direitos, e poderá nós aqui... passar por aí a sua ação caso seja eleito E nós aqui também poderíamos, de alguma forma, reclamar os direitos nesta situação na saúde. Candidata Fátima Nunes, o que é que falta mudar no estado da saúde da freguesia de Moita dos Ferreiros? Mais cuidados de saúde. Realmente temos assistido a um decréscimo no nosso centro de saúde, nos serviços prestados. Realmente tem diminuído, por exemplo, o número de horas em que o médico de família, ou o número de dias em que o médico de família vai dar consulta. Passou agora para 3 dias semanais, o que é insuficiente. Não é fácil realmente, enquanto junta de freguesia, fazer alguma coisa por esta situação. No entanto, como o Ricardo disse bem, basicamente o papel que alguém na junta de freguesia pode ter nesta situação é reivindicar os direitos da população. Agora, uma coisa é certa, é preciso reivindicá-los e é preciso ter essa garra para não deixar escapar este serviço que tanta falta faz à nossa população. Não será sequer de equacionar a hipótese do Centro de Saúde de Moita dos Ferreiros fechar. Pelo contrário, será de alargar cada vez mais os serviços. Há pessoas na Moita, por exemplo, e isto é transversal, é uma carência a nível de todo o país, mas claro que na Moita esta situação também se verifica. A chamada carência do cuidado ao cuidador. Pessoas que têm a seu cargo pessoas acamadas, pessoas com deficiências profundas e que muitas vezes são descuradas.
essas pessoas precisam também de apoio, e precisam de apoio porque caso esse apoio não se verifique, o caminho mais quase inevitável será a depressão a longo prazo. E que tipo de apoio é que tenciona dar? Esse apoio do cuidado ao cuidador pode ser dado desde acompanhamento psicológico, pode ser dado também através de ações de workshops, do chamado miminho, digamos assim. Situações que tiram essa pessoa daquilo que é a sua rotina habitual de cuidados, inclusivamente como, por exemplo, bancos de voluntariado, e que vão tirar essa pessoa do seu normal cotidiano de cuidado, que vão levá-la a fazer outras rotinas e que de alguma forma a vão ajudar também a superar as suas dificuldades, quer seja pela aquisição de conhecimentos na área da saúde que lhe vão permitir lidar melhor com as situações que encara no dia-a-dia, como também pelo simples facto de sair um bocadinho da rotina e sentir-se acarinhado, no fundo. A saúde não passa só pela parte física, passa também pela parte psicológica, a grande importância de ser feliz para ser saudável, e isso também é um cuidado a ter e que pode ser alargado a toda a população, e que já de si também... Para finalizar... Peço desculpa, estamos um bocadinho apertados de tempo. Percebo. E se calhar vamos avançar então para a candidata Maria do Rosário Bento, propostas a nível de saúde, sabendo que o retrato já foi pintado pelos outros candidatos. Exato, mas, portanto, nós pretendemos endivar manter os esforços e lutar pela permanência do centro de saúde e com os serviços inclusivos à totalidade da população. Portanto, a situação do centro de saúde, que já foi aqui exposta, isto vem um pouco na criação da segunda unidade de saúde familiar. E isto acontece também pela falta de recursos a nível de pessoal médico. E daí que tenhamos um médico permanente para os utentes, e os utentes que pertenciam ou que, portanto, faziam parte que eram, portanto, tinham como a doutora Isabel, médico de família, portanto, como ela foi para a Lourinhã, esses utentes passaram a ter que se deslocar para a Lourinhã. Em relação a utentes sem médico de família, pelo conhecimento que eu tenho, e penso que não esteja enganada, só existem 2 utentes da freguesia da Moita sem médico de família. E penso por uma opção deles, porque, por algum conflito ou por alguma situação, e que não quiseram ficar com nenhum desses médicos de família que lhes era atribuído. Portanto, falta de médico de família não tem. Agora, realmente temos aqui, portanto, este problema, e que também queríamos fazer esforços e tentar lutar e reivindicar efetivamente para que todos, portanto, que os utentes... Existem as condições todas na freguesia, o centro de saúde tem as condições para tal, e que eles não se tenham que deslocar efetivamente para a Lourinhã, e que possamos ter, portanto, mais um médico, ou que o médico que possa ter um horário mais alargado, de forma a poder dar resposta a todos os utentes da freguesia. Uma outra situação também é pugnar também pela permanência de outros serviços adjacentes à saúde que existem na freguesia. Portanto, assim como a farmácia, como a recolha, portanto, para análises, ou outro qualquer serviço que esteja ligado à saúde e que se queira implementar na freguesia. Portanto, terá sempre todo o nosso apoio
e nós também desenvolvemos sempre e pretendemos desenvolver ao longo do ano, em colaboração com esses serviços de saúde, portanto, diversas palestras, sensibilização, esclarecimentos sobre as mais diversas áreas de saúde, e também prestamos e tentamos prestar algum apoio, pelo menos à população que está mais distanciada, no sentido de recorrer a esses serviços de saúde. Vamos avançar para uma nova ronda. Vamos começar pelo candidato Ricardo Rego. Vamos à cultura, e eu vou fazer só aqui um enquadramento, até porque esta é a perspectiva que temos. Ao longo dos últimos anos, a Moita dos Ferreiros se calhar ganhou aqui digamos assim, uma face nova, ou seja, foi notório o crescimento de eventos culturais no espaço da freguesia. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Festival da Batata, o Festival das Papas de Milho, e a Junta de Freguesia foi uma das entidades que, não sendo diretamente promotora, foi sempre parceira. A vossa ação para o próximo mandato, caso sejam eleitos, passa por continuar a apoiar estas iniciativas ou redefinir o programa cultural da freguesia? Sim, de facto, nós pretendemos manter esse apoio às associações e a qualquer outro tipo de iniciativa ligado à promoção e à divulgação e à preservação do nosso património. Realmente o Festival Papas Milho e o Festival da Batata, em que a Junta tem aqui um papel mais importante em termos de apoio, pretendemos mantê-lo, que acaba por ser uma mostra de produtos que temos, e é isso que pretendemos manter. Nesta situação da cultura, pretendemos aqui também colmatar aqui algumas situações. Uma delas é instalar sinalética identificativa, informativa ou turística nos vários monumentos existentes, porque a Moita possui imensos monumentos, e para que nós possamos a fazer uma aposta aqui no turismo, precisamos que os turistas possam chegar a um determinado sítio e ter o conhecimento e saber um pouco da história daquele espaço. Refiro-me, por exemplo, às fontes, em que a Junta sempre mostrou interesse e empenho em as preservar, mas também falo ali de um pouco do santuário, pela riqueza enorme que tem, e era bom as pessoas, ao chegar àquele local, saberem um pouco mais sobre aquela história que não existe sem ser a monografia que foi feito. Para além disso, pretendemos reivindicar e apoiar a implementação do Centro Interpretativo dos Moinhos de Vento a Oeste, já que a Fátima Nunes lançou essa candidatura, apoiada agora pela Oeste de Cimo. Eu penso que aqui a Junta tem um papel fundamental em reivindicar e implementar aqui o Centro de Interpretação. Pretendemos também criar parcerias com universidades para o estudo do património material e material da freguesia. Como já referi, a freguesia possui imenso património, necessita de ser trabalhado e bem explorado, e não somos nós que o vamos fazer, tem que ser as próprias universidades ou alguém formado na área para que possa fazer esse levantamento, e já que nós estamos neste boom do turismo, fala-se dos dinossauros, fala-se no Jardim Budista do Bom Barral, fala-se na Vila de Óbidos, porque não, já que nós estamos tão perto da A8, e fazer aqui um elo de ligação com o Dinoparque e um pouco apostar no turismo, e refiro-me aqui aos moinhos e ao santuário. Depois, pretendemos aqui também sinalizar os caminhos de Santiago, de Compostela e de Fátima, porque nós, em quase toda a freguesia, nós vemos a sinalização feita em árvores e em sinais, e nós queremos colocar marcos para este tipo de marcação, e para além de tantos, para além de tantas outras propostas, queremos realmente continuar com este apoio às associações na promoção deste património. Candidata Fátima Nunes, propostas a nível cultural.
Bem, desde logo apoiar as iniciativas que já existem e outras que poderão surgir. Estamos sempre abertos a novas propostas que valorizem a freguesia. Nós próprios também vamos criar esta capacidade para a recepção de grandes eventos culturais, pelo menos numa perspectiva de eventos de uma envergadura um bocadinho maior do que aquela que conseguimos hoje em dia. Isto pensando no centro interpretativo, que obviamente se destina a acolher populações que se desloquem à Moita dos Ferreiros para a visita e que realmente sejam grupos bastante maiores, grupos constituídos por um maior número de elementos. Já agora eu há pouco deixei passar, esse centro interpretativo seria no alto dos Moinhos da Penhoa? Sim, seria próximo dos Moinhos da Penhoa, acho que faz todo sentido ser muito próximo dos moinhos. Claro que a construção também teria de obedecer a vários parâmetros, um deles era o impacto, uma vez que nós lutamos bastante para manter os moinhos intactos e do ponto de vista funcional. Portanto, essa arquitetura terá de ser incondicionalmente favorável à funcionalidade dos moinhos. O centro interpretativo ele próprio será um grande agregador de cultura, uma vez que ali estará reunida uma parte muito importante da história de Moita dos Ferreiros, porque falar de moinhos não é só falar dos moinhos propriamente ditos, é toda uma cultura viva que existe em redor. Falar de moinhos é falar de artes e ofícios, é falar de agricultura, é falar de tradição. Eu acho que no centro interpretativo dos Moinhos do Oeste nós podemos colocar quase tudo o que é a identidade do Oeste, tudo o que tem a ver com a identidade das nossas gentes, que está-nos entranhado no ADN. E essa é a grande proposta cultural da sua candidatura? Não só. Começa por aí e cresce. Por exemplo, realmente com a sinergia, como o Ricardo disse há pouco, dos caminhos de Santiago e das rotas para Fátima. Nós também tínhamos uma importante rota de peregrinos que passava exatamente em direção ao Santuário da Misericórdia. Essa rota de peregrinos que tinha como centro o santuário, e isto também numa perspectiva de turismo religioso, portanto da nossa própria cultura religiosa. Sim, quero reativá-la e quero levá-la ainda mais longe. A sinergia com universidades para o levantamento da nossa história é importantíssima. Nós somos uma freguesia muito, muito antiga. A nossa cultura está dispersa não só pelas gentes atuais, mas também perdida ao longo da história de Portugal, e precisamos de ir buscar tudo isso e valorizar todo esse património e utilizá-lo exatamente para a nossa valorização cultural, não só a dos fregueses, mas também a dos nossos visitantes. Candidata Maria do Rosário Bento, Cultura. Sim, portanto, a todo o apoio e incentivo que é feito às associações, portanto, é uma situação a manter, porque são elas que são aqui um elo e um ponto de desenvolvimento de várias ações, como os festivais, como estava a falar, na parte também da Sociedade Lírica Moitense, que é ela que desenvolve o Festival das Papas de Milho, mas também, a par com isso, os vários eventos culturais relacionados com a música que eles próprios desenvolvem, como encontros de bandas e outros projetos nesse sentido. Portanto, aqui sempre todo o apoio e incentivo para que haja dinâmica e para que essas associações continuem a desenvolver ações, porque todas elas são sempre uma valorização, uma fonte de cultura e uma dinâmica para a freguesia. Portanto, também pretendemos na parte cultural e na parte sénior do envelhecimento ativo, portanto, haver aqui uma participação ativa da população sénior, uma vez que a nossa freguesia, portanto, a população sénior... Não é um mal só da sua freguesia, mas sim. sim, mas exatamente, e que haja aqui uma participação muito ativa e também desenvolver aqui ações de formação em que haja uma interação até com as novas tecnologias, portanto, dar-lhes algum...
Atualmente até existe o Clube Idade Mais, que é uma fonte de cultura, porque abrange muitas áreas, mas eles precisam também um pouco mais, porque eles gostam de ter o conhecimento de coisas atuais, da nossa realidade atual, e então é também aqui desenvolver algumas ações de formação que visem essa parte cultural. A nível do nosso património, efetivamente também, portanto, projetamos documentar tudo o que sejam usos e costumes, tradições, histórias, todo esse potencial, assim como as rotas turísticas, que, portanto, conseguimos todo o património que temos, todo o património edificado. Essas rotas turístico-culturais permitem aliar esse património à ruralidade e, portanto, a própria ruralidade, os próprios caminhos, quase todos eles também contam uma história. Quando ouvimos as pessoas mais antigas, vamos tendo conhecimento de que aquele caminho aconteceu isto ou aquilo. Não é por acaso que temos lá uma estrada que é a Estrada Real, uma parte, portanto, divide a nossa freguesia com São Bartolomeu dos Galegos, e é a Estrada Real, e ela, por ser Estrada Real, toda ela tem uma história e que liga também, de certo modo, ao Santuário da Misericórdia. E criar essas rotas turísticas, requalificá-las e permitir que as pessoas que livremente aí passem, como por exemplo mesmo no santuário ou nos próprios moinhos, que é um espaço aberto, qualquer pessoa lá pode ir, lá qualquer pessoa pode frequentar a qualquer hora, e que realmente existam as tais placas, as tais identificações, o tal historial, que a pessoa possa ter conhecimento, portanto, quando chega, que possa visitar livremente e que possa ter conhecimento do que é a história. Em relação aos moinhos de vento e à parte do centro interpretativo, o centro interpretativo, portanto, de louvar a Fátima por levantar novamente essa questão, a quando da requalificação daquele espaço. Portanto, na altura daquela requalificação foi projetado efetivamente um centro interpretativo, e até penso que implementar no mesmo local onde a Fátima, pelo desenho, pelo que ela fez, a implementar no mesmo sítio. Portanto, isso até é um projeto que existe, foi pensado, já houve quem o pensasse também, portanto, há uma série de anos, e até foi feito por alguém na Câmara, e deve existir lá um esboço em arquivos da Câmara. E acho que tem todo o interesse em que seja feito, e que seja feito na nossa freguesia. Aquele sítio é um sítio emblemático, cultural, e estando de acordo ali com a Fátima, ali nós podemos ter ali um grande historial e uma grande fonte de cultura de tudo o que é a nossa freguesia. Uma última ronda para terminar, perceber quais é que são as vossas expectativas para a noite eleitoral de dia 1 de outubro. Começamos pelo candidato Ricardo Rego. Olha, só aqui para finalizar, e visto que tenho aqui mais algum tempo que aqui os meus colegas, só de referir que nós temos que pôr em prática aquilo que nós propomos no nosso programa eleitoral, e não estar a prometer, que é o caso do centro interpretativo, que já foi criado há não sei quantos anos e que não foi implementado, o caso do Parque Merendas, que já há tantos anos que foi estudado, com projeto, e que só agora, há relativamente pouco tempo, é que foi implementado, e isto, tantos outros projetos. O que nós queremos é realmente colocá-los em prática, não mencionar ou não referir imensas ideias ou imensos projetos, mas sim pegar neles e concretizá-los. E é aquilo que nós propomos, é que durante estes 4 anos aquilo que nós iremos propor seja concretizado, que seja o empenho não só do candidato a presidente, mas sim de todos os candidatos. E eu realmente, na minha equipa, tenho essa vontade, todos os elementos da minha equipa têm essa vontade. Somos um grupo que constitui grande parte, um elemento de cada lugar da freguesia, que
acaba por englobar todas as associações ou aquelas mais ativas na minha lista e, portanto, tenho as condições para ser o próximo Presidente de Junta e, respondendo à sua questão, aquilo que nós estamos a pensar é que no dia 1 sejamos os próximos, ou o próximo candidato a Presidente de Junta. Será, portanto, o próximo Presidente de Junta de Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros. É essa a sua crença? Exato. Fátima Nunes, expectativas para a noite eleitoral dia 1? As expectativas, obviamente, são as melhores. São, realmente, a minha equipa reúne pessoas de grande competência, não só na minha lista à Junta, mas também nas outras listas e na lista à Câmara. E as nossas expectativas são altas, claro. São expectativas de conseguirmos uma grande vitória, são expectativas de que as pessoas permeiem a competência e são expectativas de que as pessoas permeiem a audácia de sonhar e a competência para o realizar. Acho que nós já temos provas dadas de que conseguimos movimentar, pelo menos, e ressuscitar muitos dos antigos projetos, como esse do Centro Interpretativo, que pelos vistos estava na gaveta, e foi uma das razões que me levou a candidatar-me, foi exatamente essa, porque há 17 anos atrás, quando se fez a requalificação dos Moinhos da Penhoa, eu olhei para aquele espaço, tinha então eu 17 anos, portanto estou a meia vida de distância, e olhei para aquele espaço e disse, faltava aqui qualquer coisa, faltava aqui um centro interpretativo, faltava aqui um projeto que pudesse dar viabilidade a tudo isto e pudesse ser estruturante para toda a freguesia, que pudesse mexer com toda esta freguesia e atrair pessoas aqui. Para fechar, acha que acredita que vai ser a próxima Presidente de Junta da Freguesia de Moita dos Ferreiros? Para terminar, Maria do Rosário Bento, expectativas para a noite eleitoral? Então, as expectativas, portanto, estou confiante na população, portanto a população o dirá, não é? Confio na população da Moita dos Ferreiros. Aliás, portanto, pretendo fomentar uma democracia participativa, portanto, ouvir um pouco as sugestões das pessoas, ouvir as ideias e que as pessoas possam dar as sugestões, implementar um orçamento participativo na freguesia, de forma a que as pessoas possam opinar e ser feito aquilo efetivamente que as pessoas gostam e como gostariam de ver a Moita dos Ferreiros. Também tenho uma equipa que olha pela freguesia no seu todo, são pessoas de várias faixas etárias, com várias qualificações, com conhecimentos em várias áreas, o que também permite alargar um pouco aquilo que se pretende e aquilo que se pode fazer na freguesia. O nosso centro histórico, vá lá da freguesia, portanto, tem ali aquela lacuna das ruínas, portanto, precisa de requalificação, portanto, a ARU tem que chegar ali à Moita dos Ferreiros também, portanto, vai começar por outras terras, mas ali também tem que chegar, para que haja um empenho, para que a Moita fique mais bonita, e para que as pessoas gostem de viver na Moita, assim como eu gosto e toda a minha equipa. Mais uma vez, para terminar, considera que vai ser a próxima Presidente de Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros? Sim, eu considero que sim. Obrigado aos três pela vossa presença e uma boa campanha eleitoral. Termina assim o 5º debate de um ciclo 10, promovido pela RCL no âmbito da Operação Autárquicas 2017. Amanhã, a partir das 21h30, contamos consigo para acompanhar o debate com os candidatos à presidência da Junta de Freguesia de Reguengo Grande. Continuação de uma ótima noite e até amanhã. Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais de 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017.